abrir a Bíblia em Ruth. Estamos aí nessa viagem pelo livro de Ruth, uma mensagem muito prática. Ruth, capítulo 1, versículo 19 a 22. E o tema da pregação de hoje é uma pergunta: por que o mal nos atinge? Por que o mal nos atinge? Já parou para pensar nessa pergunta? Por que as coisas ruins às vezes acontecem conosco? Ruth, capítulo 1, versículo 19 a 22. E é a última mensagem no capítulo 1. Aí na próxima mensagem estaremos já entrando no capítulo 2, se Deus quiser. Se estivermos vivos. Diz assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém, vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém, queridos? Amém. Podem sentar-se. Em nome de Jesus. Na última mensagem, não sei se alguém lembra, com certeza não, analisamos o firme compromisso de Ruth em seguir sua sogra até Belém, a casa do pão. A palavra Belém significa casa do pão. Aquele, como nós vimos, foi um compromisso sem interesses escusos, até porque a sua sogra ela era velha, viúva e pobre. Mesmo assim, no versículo 14, parte B, diz que Ruth se apegou firmemente a Noemi, mesmo não tendo interesse, nenhuma vantagem de seguir a sua sogra. Mas um ponto que nós vimos foi um compromisso incondicional. No versículo 16 aí do capítulo 1, ela disse assim para Noemi: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Aquele, queridos, foi um compromisso também com o povo de Deus e com o Deus daquele povo. Lá no versículo 16, parte C, Ruth disse a Noemi: seu povo será meu povo, seu Deus e meu Deus. E aquele compromisso foi um compromisso também vitalício, ou seja, um compromisso até a morte. Até a morte. Versículo 17, Ruth disse para sua sogra: aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Sendo assim, depois de um compromisso tão fiel e verdadeiro, está escrito no versículo 19 que ambas foram juntas até Belém de Judá. Ambas juntas saíram de Moabe e agora retornaram, pelo menos Noemi retornou para Belém. E ao chegarem em Belém, a Bíblia diz que houve uma grande comoção, houve uma grande lamentação e houve também uma grande provisão. Em primeiro lugar, vejamos a grande comoção aí no versículo 19, parte B. Acompanhe com a sua Bíblia aberta. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Houve uma comoção geral. Por que houve essa comoção? Por que houve essa manifestação? Simplesmente porque Noemi havia saído dali 10 anos antes, diz a Bíblia, por causa da fome. E agora ela estava voltando para Belém sem marido, sem filho, sem dinheiro e com uma nora, uma pochete do lado ainda, lá de Moabe, ainda vem com uma nora.
Noemi voltou pior do que saiu, queridos. Ela saiu por causa da crise. E agora ela volta novamente em crise. Ela decidiu, juntamente com sua família, que sair de Belém era a melhor decisão. Só que, com todo o contexto, nós vemos que foi a pior decisão que ela e sua família haviam tomado. E vai um alerta para nós. Precisamos tomar muito cuidado com decisões em tempos de crise. Muito cuidado com a precipitação. E se você decidir errado, seu fim poderá ser como o de Noemi. Aquela não era a mesma Noemi de 10 anos atrás. Não era. Ela piorou com o tempo. Sair de Belém fez mal para Noemi, não fez bem para ela. E essa fase da vida de Noemi, queridos, não tem como negar. É um tipo ou um retrato do desviado, daquele que se afasta do caminho de Deus, daquele que se desvia da fé. Não tem como negar, não tem como deixar de fazer essa aplicação, porque assim como Noemi se afastou de Belém, também muitos se afastam de Deus. E se afastam por N motivos. Às vezes é por causa de uma decepção com o pastor ou com algum irmão. Ah, me entristeci porque o pastor fez isso, fez aquilo. Às vezes a pessoa se afasta por causa de um pecado persistente que ela não consegue vencer. A pessoa pensou que tinha vencido determinado pecado, mas caiu de novo e desiste de lutar. Tem gente que se desvia por causa de relacionamentos errados, se envolve com a pessoa errada, contra o conselho de um pastor, contra o conselho de um pai, de uma mãe, a pessoa cai de cabeça. Me faz lembrar de um rapaz cristão que se enamorou com uma menina mundana. E o rapaz tocava na igreja, cantava na igreja, tinha funções na igreja. O pastor aconselhou dizendo para ele que aquilo era um laço do diabo e que ele iria se dar mal naquele relacionamento. Mas ele respondeu para o pastor: pastor, eu gosto muito daquela capetinha. Se referindo à namorada, eu gosto muito daquela capetinha. Só que aquele jovem casou com aquela capetinha, se desviou de Jesus e depois de 10 anos de inferno dentro de casa, ele foi morar nas ruas, virou morador de rua. Certo dia o pastor recebe esse jovem na porta de sua casa. Ele estava barbudo, cabeludo, com calça rasgada, tênis furado e com a mão estendida pedindo comida. E o pastor reconheceu aquele rapaz e disse: meu filho, você é aquele moço que eu disse que Deus tinha o melhor para você não se envolver com aquela menina. E o rapaz respondeu: pastor, eu casei com aquela mulher e caí dentro do inferno. Aquela mulher arruinou minha vida. Me ajuda, pastor, por favor. É disso que 2 Pedro 2, 20 e 22 fala. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirma os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Assim aconteceu com Noemi. Nesse contexto aqui, ela volta para Belém com uma mão na frente e a outra atrás. Ela voltou pior que saiu. Os anos de tribulação, de lutas, lhe fizeram muito mal. E depois de uma década de dificuldades, tristezas, ela volta amargurada para Belém e traz sua nora junto. E ao chegarem lá em Belém, diz a Bíblia, elas ganharam fama. Não fama pelo sucesso alcançado, mas pelas tragédias acumuladas ao longo dos anos. Eu fico até imaginando que algumas vizinhas até talvez tiveram compaixão dela, até sentiram tristeza por ver uma situação tão deprimente, tão caótica.
Poxa, mas que situação, Noemi saiu daqui com o marido, com 2 filhos, com dinheiro, agora está voltando sem marido, sem os 2 filhos, sem dinheiro, com uma nora moabita. Algumas talvez até se entristeceram com ela, porém outras, guardem isso, outras provavelmente sentiram um certo prazer, chamado prazer mórbido, por ela ter voltado daquele jeito. Algumas devem ter sentido um certo prazer em saber que Noemi havia quebrado a cara por ter ido a Moabe. Infelizmente é isso que muitas vezes acontece. Alguns se entristecem com a nossa alegria e outros se alegram com a nossa desgraça. A grande verdade, queridos, é que nem todos choram com os que choram e nem todos se alegram com os que se alegram. Muitos, não pouco, mas muitos ficam felizes ao saber que alguém bateu com o carro, que alguém perdeu o emprego. Muitos ficam felizes ao saber que alguém se divorciou. E mais, tem gente que fica feliz por saber que alguém está doente, está com uma doença incurável. Tem gente, ser humano. Muitos se alegram, queridos, quando descobrem que um pastor adulterou. A pessoa vibra. Talvez não na frente dos outros, mas lá no íntimo, onde só Deus conhece. Vibram quando sabem que um pastor adulterou, que um irmão se desviou, ou que uma irmã em Cristo se divorciou. São os chamados urubus da igreja. Pessoas que gostam de carniça, gostam quando alguém morre espiritualmente, para poder saborear essa podridão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Provérbio 17,5 diz que quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Queridos, há pessoas que são tão más que, além de escarnecer do pobre, ainda se alegram com a calamidade que se abate na vida do próximo. Esse prazer mórbido, diz Erlander Lopes, de ver os outros sofrendo, provoca a ira de Deus. Quando Jerusalém foi sitiada e invadida por Nabucodonosor, a Bíblia diz que os edomitas, que eram os irmãos dos israelitas, eles olharam para isso com prazer e lançaram mão dos seus bens no dia da sua calamidade. É por isso que lá em Obadias 1,12 fala o seguinte: mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, o dia mau, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia. Meu amado, se algum dia, guarde isso, se algum dia vier em seu coração algum sentimento de felicidade com a desgraça alheia, repreenda isso como se fosse uma tentação ao assassinato, como se fosse uma tentação ao adultério, como se fosse uma tentação a se envolver com pornografia. Repreenda isso, porque isso é tão danoso como pecados humanamente ou chamados de escancarados, que a Bíblia fala. Nós não sabemos, querido, se a reação das pessoas em relação a Noemi foi de dor ou de alegria. Porém, se você ler o texto, ele não diz que alguém foi até elas oferecendo ajuda. Versículo 19 não diz. Não diz que ninguém foi a elas oferecendo socorro. Ninguém abraçou. Ninguém as recebeu. Ninguém se envolveu com a dor delas. O texto diz somente que houve o quê? Uma grande comoção e nada mais. Talvez tenha sido um sentimentalismo divorciado de compaixão. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que sente a dor do próximo. Coitado, mas não faz nada para ajudar o próximo. Compaixão, queridos, não é simplesmente sentir a dor do próximo, mas estender a mão ao próximo e ajudá-los em suas necessidades. Que Deus nos guarde de um sentimentalismo vazio e hipócrita, que vê, mas não faz. Segundo lugar, houve também uma grande lamentação. Veja aí no versículo 19, parte C. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia,
não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito muito mal. Que lamento, uma grande lamentação. Amados, Noemi significa amável, doce. O nome Noemi significa encantadora, agradável. Porém, no entanto, para Noemi, a vida podia ser tudo menos doce, encantadora e agradável. Ela era uma mulher amargurada, idosa, pobre. Os sofrimentos azedaram a sua alma e calcificaram seu coração. Ela estava revoltada com a vida. Ela estava revoltada com a vida, revoltada com as pessoas, revoltada com Deus. Que Deus nos guarde de uma velhice assim. Né? Às vezes eu vejo um velho rabugento e falo, meu Deus, me guarda, Senhor, me ajuda a ser... Né? Ou um velho lerdo no trânsito. Senhor, me ajuda a ser um velhinho de 80 anos, ativo, atento no trânsito e não murmurador, reclamador. Me ajuda a chegar na velhice de maneira vibrante para a Tua glória. É interessante, queridos, como as dificuldades aproximam algumas pessoas de Deus, ao mesmo tempo que as mesmas dificuldades aproximam outras pessoas de Deus. Algumas são aproximadas, outras são desviadas, afastadas. Muitas vezes as circunstâncias são as mesmas, só que as reações são opostas, no meio da mesma luta. Algumas pessoas no momento de crise oram mais, jejuam mais, não falta um culto, continuam crendo em Deus. Na hora da crise, da dor, elas pegam a Bíblia para ler, né? Pede ajuda, pede aconselhamento. Só que outros, na mesma crise, chutam o pau da barraca, esfriam na fé, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, se afastam da casa de Deus, não querem nem saber de ir para os cultos. E muitos entram até pelo caminho do ateísmo, por causa da crise. Não, se Deus existe, por que tanto sofrimento existe? Muitos, por causa da crise, se desviam da fé. Amados, a grande verdade é que não podemos controlar as circunstâncias da vida, mas podemos controlar a nossa reação a elas, até porque a essência da fé é saber que Deus está trabalhando a fim de que tudo coopere para o nosso bem, mesmo quando não sentimos ou vemos algo de bom acontecendo. Mesmo que você não esteja entendendo o porquê, Deus sabe o para quê. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Essa instrução bíblica não é fácil. Não é fácil de obedecer, no entanto, é o melhor antídoto que nós podemos ter para nos proteger de uma vida amargurada, uma vida complexada, uma vida atrapalhada. Sendo assim, a primeira atitude que Noemi tomou ao chegar em Belém foi mudar de nome. Ela não queria mais ostentar um nome que era uma negação de toda a sua dolorosa experiência vivida em Moabe. Por isso ela respondeu, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Como já disse, Mara significa amargura, sofrimento, lamento, tristeza, dor. Noemi, ela estava assim, literalmente. Estava amargurada, triste, sofrendo, lamentando. Agora, quem era o responsável por toda essa dor e por todo esse sofrimento na vida de Noemi? Quem era o responsável? Segundo a própria Noemi, o causador de todo o seu infortúnio foi Deus. Deus é o culpado. Para Noemi, Deus foi o culpado de todas as desgraças que lhes alcançaram. Noemi via Deus como seu algoz. Ele é meu inimigo. Versículo 20. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, queridos, Noemi acusa a Deus, o Todo-Poderoso, de ter matado o seu marido, os seus filhos. Ela acusa o Deus de Israel de ser o seu algoz, seu inimigo.
ela dispara contra Deus e diz no versículo 21, cheia parti, porém o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito muito mal. Cheia parti significa que quando ela saiu com sua família de Belém, ela tinha bastante dinheiro, porém estava voltando vazia, falida, sem recursos. Quando ela saiu, ela estava por cima da carne seca, por assim dizer. Agora ela está voltando pior do que carne moída de terceira qualidade. E o culpado era Deus, segundo a visão, a ótica de Noemi. Aí surge uma pergunta, por que o mal atingiu Noemi e toda a sua casa? Por que o mal atingiu a ela e toda a sua casa? Eu vou formular melhor a pergunta, por que o mal nos atinge? Será que é por culpa de Deus? Será? Será que Deus é um sádico que gosta de ver o seu povo sofrendo? Será que esse é o Deus retratado na Bíblia? Será que o mal nos atinge por culpa nossa? Será que o mal nos atinge por causa de forças malignas? É sempre o diabo? Será por casualidade? Acontece com todo mundo, isso foi casualidade. Por que o mal nos atinge? Queridos, o mal nos atinge por pelo menos 4 razões. É claro que existem outras, mas pelo menos por 4 razões. Primeiro, o mal nos atinge porque somos seres humanos. Você é ser humano? Quem é ser humano aqui? Eu sou. Primeiro, o mal nos atinge porque somos seres humanos. Eclesiastes 9, versículo 2 e 3, tem uma palavra interessante. Olha o que o autor diz. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. O que esse texto quer dizer? Que tudo sucede a todos igualmente. Irmãos, o ímpio bate com o carro, o crente também bate com o carro. O ímpio perde o emprego, o crente também perde o emprego, é só ímpio que perde. Às vezes o cara ali é fiel, chega no horário, faz aquilo que lhe mandam, é um ótimo funcionário, mas é mandado embora também. O ímpio fica doente, o crente também. O ímpio morre de Covid e o crente também. Ou, será que essa doença está só escolhendo o ímpio? Quantos pastores morreram? Quantos? Estamos sujeitos às mesmas intempéries que os ímpios. Estamos sujeitos, queridos, a ter uma doença grave, a ter uma perda familiar. Estamos sujeitos a passar por crise financeira. Estamos sujeitos. Somos parte do gênero humano. Assim é a vida. A vida é como um mosaico de luzes e sombras, alegrias e tristezas, choros e risos, doença e saúde, vida e morte, altos e baixos. Assim é a vida. A vida é igual jogo de futebol, em certo sentido. Ontem o Flamengo ganhou de 4-0, né, Pedro? 4-0. E eu brinquei com meu filho. Falei, você tá contente, né? Aí ele brincou, e Manu estava do lado. Mas já sofri muito com o Flamengo também. Tô alegre, mas já sofri muito. Ou seja, até no mundo secular, existem os altos e baixos. Não é sempre que se ganha. Existem as perdas também. E se não houver altos e baixos na sua vida, queridos, você morre. Quem quer morrer aqui? O pessoal até fabrica, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos querem subir, mas ninguém quer morrer. Você já viu aquele
monitor multiparâmetros de sinais vitais. Isso está um desenhozinho muito interessante. Ele sobe e desce, sobe e desce. E se esses sinais vitais ficarem em linha reta, é porque a pessoa morreu. Se Noemi estava nesses altos e baixos, é porque ela estava viva. Se você encontra desafios semelhantes, é porque você está vivo. Existem os altos e baixos. Às vezes a pessoa não tem problema financeiro. Está tudo normal, tudo direitinho na vida financeira. Mas às vezes é um problema de depressão, um problema de doença, outros problemas mais. Sempre vai haver um probleminha para nos levar a orar mais. Noemi estava viva. Mesmo assim estava com raiva de Deus. Estava viva, mas culpando a Deus por toda a sua dor. Sendo assim, as aflições vão nos alcançar, queridos, quer queiramos ou não. As aflições vão nos alcançar, quer queiramos ou não. Quando aqueles aviões explodiram lá nas Torres Gêmeas, tanto o ímpio como os justos morreram. Tanto os crentes que estavam nos aviões, que tinha muito crente, como os ímpios que também estavam naqueles aviões, como os crentes que estavam nos prédios, como os ímpios, muitos morreram na hora. Faz parte? Ou Deus separou ali, não, você é crente, você não vai morrer não. Explodiu ali, está todo mundo no escritório. Quando a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima e Nagasaki, tanto os justos como os ímpios foram instantaneamente fulminados, mortos. Eu não sei se você sabe, mas quando essa bomba explodiu, se eu não me engano, a 500 metros de altura, 70 mil pessoas viraram poeira, pó, na hora, instantaneamente. E mais 60 mil morreram em consequência dessas explosões, totalizando 130 mil. Será que todas elas eram ímpias? Crentes morreram também, instantaneamente. Quando Hitler trucidou mais de 6 milhões de judeus, muitos deles eram cristãos genuínos. Aonde eu quero chegar, queridos, é que o mal chega a todos em maior ou em menor grau. Não importa se somos cristãos genuínos, não importa se vamos à igreja diariamente, não importa se participamos fielmente do evangelismo, se ajudamos as pessoas necessitadas. Coisas ruins simplesmente acontecem ao longo da nossa caminhada e elas não vão deixar de acontecer porque realizamos boas obras. Não vão. Então, se o mal alcança a todos, qual a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem? A vantagem, queridos, é que não estamos sozinhos quando enfrentamos os problemas e as lutas. O crente, quando morre, como muitos desses morreram para estar com Cristo. Simples assim. Hebreus 13, versículo 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, diante de lutas e adversidades, creia que Deus o ama e que está com você. Esteja também certo de que mesmo que você não entenda por que tal coisa está acontecendo, lhe sobreveio, Deus está no controle e no fim fará com que tudo concorra para o seu bem, porque Ele o ama e você foi chamado segundo o seu propósito. Ele não perdeu você de vista. Amém? Segundo, o mal nos atinge para nos corrigir e nos levar ao arrependimento. Primeiro, o mal nos atinge porque fazemos parte da humanidade. Segundo, o mal nos atinge para nos corrigir e nos levar ao arrependimento. Deus não é o autor do mal, mas permite o mal em nossa vida para nos corrigir, nos disciplinar, nos aperfeiçoar. Creio que foi exatamente isso que aconteceu com Noemi.
Hebreus 12, 6 a 8 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, Deus açoita tantos que estão dentro da igreja, como aqueles que estão fora da igreja, desviados. Quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele permite circunstâncias as mais adversas para trazê-lo de volta para o seu reino. Lembra de Manassés? Ele é um típico exemplo. A Bíblia diz que esse homem chamado Manassés, ele se envolveu com idolatria, infanticídio, macumbaria, astrologia, necromancia. Ele matou os próprios filhos no altar de Baal, Moloque, uma imagem diabólica que tinha as mãos estendidas incandescentes com fogo, onde os pais ofereciam os filhos a ele ali, queimando, botavam o filho vivo ali naquelas mãos. Isso Manassés fez. E Deus ficou tão irado com ele, que permitiu que os assírios o levassem para a Babilônia. E lá na Babilônia, diz a Bíblia, no momento da sua maior angústia, na dor, no sofrimento, ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele se humilhou na presença de Deus, ele clamou a Deus por perdão, por restauração, e Deus, que é rico em misericórdia, o restaurou, o perdoou e o trouxe de volta a Jerusalém para ele ser novamente rei. Que Deus fiel e misericordioso! Então, o fato de o Senhor perdoar Manassés é uma prova cabal de que, diante do arrependimento sincero de um pecador, a riqueza da misericórdia redentora de Deus ela é infinita, quando há arrependimento. Se um dia você chegar ao fundo do poço, Deus queira que não, mas se um dia você chegar, lembre-se de Manassés. Ele também já esteve nesse poço. E Deus foi fiel e poderoso para arrancá-lo daquele poço e trazê-lo de volta para Jerusalém. Isso me faz lembrar de um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, contado pelo pastor Marcos Antônio Peixoto, da Comunidade Internacional da Zona Azul, aqui no Rio. E esse caso é muito interessante. Ele diz que certa feita foi fazer um evangelismo em uma das comunidades mais perigosas do Rio. Só que para entrar nessas comunidades tem que pedir autorização ao chefe do tráfico. E ele foi e pediu autorização. E o trabalho evangelístico foi feito nessa comunidade. E ali houve um mover de Deus. Pessoas se converteram, entregaram a vida a Jesus. E depois que terminou o trabalho, o chefão do tráfico foi até ele, com seus capangas, e chegou, rodeado de seguranças, disse o seguinte: pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro cocaína, eu não me envolvo com essas porcarias, para que eu possa ter a mente limpa para pensar. Para pensar. Eu deixo minha cabeça limpa de tudo isso. E o pastor Marcos colocou a mão no peito dele e disse o seguinte: você é muito inteligente. Se você estivesse do lado certo, você seria grandemente usado por Deus. No entanto, você está do lado errado. Você está servindo ao diabo. Mas Deus quer mudar a sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se renda a Jesus. Nesse momento, um dos capangas disse o seguinte para o chefão: patrão, fala para ele o que aconteceu aqui esses dias. Conta para ele aquele relato, aquela história. Ai, gente, aí o chefão disse o seguinte: pastor, há pouco tempo atrás, uma facção rival tentou invadir nosso território aqui, mas eles se deram mal e matamos quase todos eles. Meus soldados pegaram um sujeito vivo e trouxeram até mim para que eu o matasse. Era um jovem de 18 anos, de outra facção, o único sobrevivente. Quando eu desci o morro para matar aquele rapaz, uma voz falou dentro de mim, pastor: não toque nele, não toque nele, não faça mal a ele. Pastor, quando eu cheguei próximo daquele rapaz, eu disse: olha,
O cara lá de cima e eu concordamos que você não vai morrer hoje. É uma concordância. Aquele lá de cima, não sei o que você tem com ele, mesmo você ir nessa vida aí, mas aquele lá de cima e eu concordamos que você não vai morrer hoje. Não sei o que está acontecendo, no entanto, eu vou lhe dar apenas uma chance. Você vai descer daqui correndo e vai entrar na primeira igreja que estiver com a porta aberta. Meu pessoal, meus capangas vão atrás de você. Se você não entrar na igreja, eu desço e te mato lá no asfalto. Aí o chefão gritou para ele, sai daqui, some da minha frente. Foi igual um foguete, né? O sujeito desceu igual um foguete, igual uma flecha. E na primeira igreja que ele encontrou, no pé do morro, ele entrou e se jogou na frente do altar. E ficou lá. E os capangas foram atrás. Aí ligaram para o patrão. Patrão, ele está 1 hora chorando. Depois ligaram de novo. Patrão, ele está 1h30 chorando. Patrão, ele está há 2 horas chorando. Patrão, tem 3 horas que ele não para de chorar na frente do púlpito lá na igreja, patrão. Resumindo a história, esse camarada que era filho de crente, estava desviado dos caminhos do Senhor, ganhou o maior susto da sua vida para se consertar com Deus. Ele precisou passar pelo vale da sombra da morte para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Tempos depois, esse mesmo jovem voltou ao morro e pediu ao chefão do tráfico para fazer um trabalho evangelístico naquele local. Ai, meu irmão. Ele disse então ao chefe do tráfico que havia se convertido de verdade e que agora era um pregador do evangelho. Aí o chefão disse o seguinte para o pastor Marco Antônio: pastor, esse rapaz agora é o nosso missionário aqui no tráfico, no morro. Ele é o nosso missionário. O chefão não se converteu. Não se converteu, mas ele é o nosso missionário. Ele está levando um porção de gente a Cristo. Precisou passar um susto, irmão. Só que, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. Nem todos têm essa oportunidade, como esse jovem teve. Que experiência marcante. Muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas para nos levar ao conserto, ao arrependimento. Alguns aprendem a lição, outros não aprendem a lição, mesmo sofrendo. Talvez tenha sido esse o motivo, amados, que Deus permitiu tantas perdas na vida de Noemi. Terceiro, o mal nos atinge por causa de um estilo de vida desordenado. Primeiro, porque somos humanos. Segundo, porque, como foi esse caso aí, para nos corrigir, nos voltar, nos trazer de volta. E segundo, terceiro, por causa de um estilo de vida desordenado. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas que o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. O sujeito bebe da número 1 a 51. O que ele colhe, queridos? Cirrose hepática. A pessoa cheira cocaína dia e noite. O que ela vai colher? Overdose. A pessoa fuma descontroladamente. O que ela vai colher? Câncer de boca, câncer de garganta, a morte, parada cardíaca e tantas outras desgraças. A pessoa dirige imprudentemente. O que ela colhe? Multa, colisão e muitas vezes morte. Quem vive de modo irresponsável e dissoluto está cavando com as próprias mãos a sua sepultura. Quem semeia ventos, diz a Bíblia, colhe o que? Tempestades. E às vezes a pessoa culpa Deus. Não, Deus é o culpado. Mas ela plantou e quer culpar o outro. E não quer assumir a sua própria responsabilidade. Porém, a palavra de Deus nos instrui como devemos andar. Em Romanos 13, versículo 13 e 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em quarto lugar, o mal nos atinge por soberania de Deus.
Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde disso. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que Ele está assentado em alto, sublime trono nos céus. A Bíblia diz que os anjos fazem sua vontade e que nem mesmo Satanás pode fazer alguma coisa contra o povo de Deus sem a permissão divina. Não pode. O livro de Jó revela esse fato. Lembra de Jó? Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que o diabo lhe tocasse. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas da noite para o dia, ele perdeu tudo. Jó tinha uma família linda, mas da noite para o dia, num só dia, 10 filhos morreram. Ele tinha uma saúde de ferro, mas de uma hora para outra, seu corpo se encheu de feridas. Tudo isso, queridos, aconteceu por uma ação diabólica, com a permissão de Deus e com objetivos divinos. Que Deus nos guarde de provas como essas, como dizem alguns escritores. Senhor, não permita, que eu não sei se eu vou suportar o que ele suportou. Aí entra aquela oração do Senhor. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Porque, queridos, a tentação que podemos não suportar, por isso temos que pedir, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor. Então, queridos, Noemi estava acusando Deus por todos os seus infortúnios, porém, ela não reconheceu que todas as suas perdas se deram por atitudes precipitadas e por decisões equivocadas que ela havia tomado. O discurso dela foi o quê? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Que discurso era esse, queridos? É um discurso cheio de autopiedade e que expressa uma teologia do ai de mim, o pobre coitado, coitadinho. Em vez de confessar seu pecado, Noemi reclama sobre como Deus tem sido duro e tirânico ao lidar com ela. Sendo assim, muitas vezes, o sofrimento não é uma ação direta de Deus, mas consequências diretas da quebra da sua lei moral. Nós que procuramos o problema. O ser humano ele é tão criativo que quando ele não tem problema, ele procura o problema. Tenho nada, minha vida está tão tranquila, então eu vou procurar alguma coisa. Muitas vezes somos como Noemi. Quando a tempestade cai sobre a nossa cabeça, somos tentados a acusar Deus por ela. Muitas vezes enxergamos a Deus como um policial cósmico. Imagine essa cena, um policial cósmico que fica na beira da estrada da vida só esperando uma oportunidade para nos multar e nos parar. No passado tinha uma personagem da Globo, num programa, que quando alguma coisa acontecia errado com ela, alguma coisa não dava certo, ela olhava para o céu, para o alto e dizia, você não vai com minha cara, hein? Tem crentes assim. E Noemi foi uma dessas. Concluindo, terceiro lugar, para concluir, houve uma grande provisão. Versículo 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Irmãos, elas chegaram em Belém não no início da semeadura, elas chegaram no início da colheita. Ou seja, elas chegaram em Belém no tempo certo, na hora certa e para a glória de Deus. O capítulo começa, lembra? Com uma grande fome em Belém. Agora termina com uma colheita. Isso é um prelúdio do que virá nos próximos capítulos. Esse capítulo termina o quê? Com um raio de esperança. O sol finalmente rompe entre as nuvens escuras. Porque lá na frente, como nós vamos ver no capítulo 2, haverá provisão, haverá socorro, haverá a mão de Deus agindo. Na verdade, em todo o capítulo Deus está agindo. Mas agora nós vamos ver, na prática, Deus agindo para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Quero estar orando também pelos irmãos que sairão no evangelismo. Que Deus venha usá-los tremendamente para a glória dele. Ore comigo, meu amado, em nome de Jesus, e guarde essa palavra no teu coração.
porque o mal nos atinge. Não procure o mal, procure Deus. Procure estar com o Senhor. Não se afaste dele nunca. Se pegue a Cristo assim como Ruth se apegou à sua sogra. De maneira nenhuma eu vou te deixar. Ah, Deus eterno, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi pregada e a Tua própria palavra...